internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes na sua 27ª crítica de cinema. E dessa vez nós vamos falar de um filme que realmente vai mudar a humanidade. Não que vai mudar, mas fala de uma história que mudou a humanidade. Nós estamos falando de A Batalha das Correntes. Esse filme é interessante porque mostra uma batalha, uma disputa que teve entre Thomas Edison e George Westinghouse no final do século XIX. Então, olha só que interessante. Quem foi Thomas Edison? Thomas Alva Edison foi o cara que, teoricamente, foi ele que meio que revolucionou tudo. Foi ele que descobriu a lâmpada, ele que fez não a lâmpada, mas enfim, um filamento que ilumina dentro das lâmpadas. E aí, isso é fantástico. Isso aí ele conseguiu colocar dentro de um bulbo, virou a lâmpada e aí fez aquela revolução danada, né? Imagina um mundo sem lâmpada. E aí não precisa imaginar, basta ver o filme. O filme A Batalha das Correntes mostra isso também, mostra como que era o mundo sem as lâmpadas. Nesse filme mostra essa transição, mostra como foi feita essa transição das tochas para as lâmpadas, né? E para a energia elétrica. Porque o que acontece nesse filme, a famosa Batalha das Correntes, ficou assim denominada porque havia uma discussão em que tipo de corrente, uma dúvida, né? De que tipo de corrente que seria usado no mundo todo, né? Ou seria uma corrente alternada ou seria uma corrente contínua. Veja, esse tipo de assunto é um assunto que envolve bastante física, bastante ciência. Se você é um professor de ciências, se você é um professor de física, de matemática, vale a pena você mostrar esse filme como uma parte histórica. Então esse filme serve tanto para as aulas de empreendedorismo quanto aula de história da ciência. Muito bem, agora vamos falar um pouco desse filme, o que ele tem de cinema, né? Primeiro, assim, bom, como a gente falou aqui, então ele vai falar sobre Thomas Edison, sobre o George Westinghouse, mas não tem como deixar de falar de Nikola Tesla. Porque quem foi, veja só, quem são as pessoas, os personagens nessa história. O George Westinghouse já era famoso na época, mas ele também sabia fazer a corrente alternada. Beleza, só que o Thomas Edison, ele por sua vez, ele só trabalhava com corrente contínua. Ele queria então divulgar a corrente contínua aí. Então ficou uma batalha para saber quem que venceu. Eu não vou dizer aqui qual a corrente que você usa, senão a gente já quebra um pouco do spoiler. Então não. Se você já sabe qual a corrente que você usa na sua casa, já sabe quem venceu essa batalha. Muito bem, é isso aí. Agora, e o Nikola Tesla? Por que ele aparece e qual que é a função dele? Cara, o Nikola Tesla é o cara que teve a ideia de fazer o motor que faria gerar tudo isso que acontece hoje, entende? Então aí o Nikola Tesla, ele trabalhou para os dois, ele chegou a trabalhar para os dois, tanto para o Thomas Edison quanto para o George Westinghouse. Veja só o elenco sensacional que foi escolhido para essa história ser contada. Nós temos aí que, para interpretar o Thomas Edison, foi justamente Benedict Cumberbatch que está fazendo. E aí, para fazer o George Westinghouse, nós temos o Michael Shannon. Além disso, temos também para interpretar o Nikola Tesla, temos o Nicholas Hoult. O Nicholas Hoult também, ele aparece muito pouco. É interessante essa história, porque essa importância do Nikola Tesla na ciência, ela é imensa. Só que nesse filme ele mostra essa importância também, mas como o nome do filme é Batalha das Correntes, então eles ficam naquela disputa de quem vai vencer a corrente, como que cada um vai usar seus artifícios, mas isso vai mostrar como é que foi a disputa mesmo entre as batalhas. Por isso que o Nikola Tesla não entra tão efetivamente nessa história, ele entra mais da segunda metade para o fim, porque é onde realmente se define mais ou menos quem que vai fazer o quê. E aí o Nikola Tesla é de extrema importância para o negócio funcionar mesmo. Então, ou seja, o Nikola Tesla então ele é interpretado por Nicholas Hoult. E tem um carinha também muito importante na história que é o fiel escudeiro de Thomas Edison, que teve com ele em todas as fases, porque Thomas Edison teve altos e baixos na sua empresa, né? A empresa dele é imensa, e aliás Edison era um nome, era uma marca muito conhecida, né? Todo mundo queria ter alguma coisa do Edison, mas às vezes deu altos, às vezes deu baixa, mas tinha um cara que estava sempre com ele em tudo, que é o Samuel Insun, e quem interpreta ele é o Tom Holland. Olha só que curioso, Tom Holland e Benedict Cumberbatch trabalhando juntos como parceiros. Se você é fã dos Vingadores, já sacou o que eu tô dizendo, né? Nós estamos falando de Doutor Estranho com o Homem-Aranha trabalhando junto. Ha! O diretor é Afonso Gomes Rejon. Ele faz um trabalho bastante cuidadoso aqui, de um jeito que, você vai ver em alguns momentos,
câmeras em plano contínuo, passeando por dentro daquele laboratório mágico que Thomas Edison tinha, e isso é muito bom você ver como que ele era, né? Quais as organizações, a galera que estava trabalhando, o jeito que estava se organizando tudo. Isso é muito bom ver. Mas ele também usa algumas cenas panorâmicas, aquelas bem amplas mesmo, para você poder identificar como é que estava a cidade. Você tinha alguns estados americanos que seguiam a corrente contínua, outros estados que preferiam a corrente alternada. E aí, cara, aí realmente, eu só posso dizer que esse filme, ele fez muito bem o seu trabalho de história da ciência, do empreendedorismo, e vale a pena você assistir. O que é bom de ver no cinema, ou então dentro de uma sala bem escura, é porque aí você vai estar bem imerso naquela situação da diferença que faz uma lâmpada e como que as lâmpadas começaram a chegar, entendeu? Isso é muito bom também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, avise seus amigos, marque o sininho para receber novas críticas e vídeos. E lembre-se sempre, cada filme que você assiste é uma história que você aprende. A gente se vê na sala dos cinemas. Até mais.